Olá, tudo bem? Eu espero que você esteja feliz, em paz e rodeado daqueles que te amam. Eu sou o Jaider Matos, nós estamos aqui no Jaider Matos Podcast. E é com muita alegria que a gente está seguindo. Ficamos aí uma temporada aí sem gravar, que a gente estava fazendo um curso de Toque 100. E o mais engraçado sobre essa parada, que a gente está trazendo assim muitas ideias legais. E surgiu uma oportunidade que eu quero já chegar falando assim, que os meninos, não sei se já está sabendo, que o nosso podcast vai estar sendo transmitido lá em Gramado. Ótimo. A gente está precisando ajustar algumas coisas assim e vai ser assim bem legal. Eu quero te agradecer o seu like, até o seu dislike. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreva aí, tá? Que a gente vai estar aí rodando o mundo, levando esse carinho, esse amor através de luz, essa luz na consciência, para que trazer informações, para que você possa estar aqui na sua caminhada, na sua vida, mais legal, uma prática assim, mais tranquila. E em falando de tranquilidade, eu trouxe uma pessoa aqui maravilhosa. Minha amiga, cuidou de mim e vem cuidando, doutora Jamile. Doutora Jamile, seja bem-vinda, minha querida. Obrigada, boa noite. Olha, o tamanho dessa pessoa é o tamanho do universo de amor e de cuidado com as pessoas. Eu estou essa rasgação de seda assim, que é uma alegria ter você aqui, Jamile. Muito obrigada pelo convite. Esse convite assim já tem algum tempo, né? E apesar que nós temos 2 meses de podcast, mas já era pra eu ter vindo. Eu fiquei muito feliz quando você abriu a agenda para falar. Agradeço. E eu quero que você faça a sua apresentação, na sua especialização, e nós vamos seguindo essa conversa. Bom, meu nome é Jamile, eu atuo aqui em Governador Valadares, eu sou médica coloproctologista, então eu sou uma cirurgiã que cuida do intestino e do ânus. E já atuo aqui na cidade, tem mais ou menos 3 anos, e é isso. Olha, Jamile, eu estava lendo aqui, né? Doutora Jamile Heller, médica especialista em cirurgia geral, coloproctologia. Olha você ver, essa criança tem 32 anos, essa é a responsabilidade toda. E como a gente está no mês de março, que é o mês azul, né? Que é para prevenção contra o câncer do intestino, do colo intestino, né? E a doutora Jamile vai explicar isso aí e trazer essa informação para todas as pessoas que estão nos assistindo, como é isso? Então, o mês de março a gente colocou como um mês voltado para a prevenção do câncer de intestino e ânus, que não é tão divulgado, né? As pessoas às vezes pensam muito na mulher em câncer de mama, câncer de colo de útero, no homem, né? Todo homem ele sabe exatamente o momento ali de neurologista fazer a prevenção do câncer de próstata. E o intestino, ele fica um pouco ao lado dessa prevenção, até pelo meio também que a gente consegue fazer essa prevenção ser um pouco mais caro. Muitas pessoas não têm acesso a essa informação e de ser um tumor que dá para prevenir. Então, a gente está falando da segunda maior causa de óbito no mundo inteiro relacionada a tumor. E se a gente pode prevenir, se a gente pode evitar, era algo que não era nem para existir, né? Se todo mundo tivesse acesso ali no momento ideal. Claro que alguns casos vão fugir à regra da nossa prevenção, de quando iniciar e tudo mais, mas é um problema evitável. Então, a gente traz esse mês justamente para conscientizar a população que existe o câncer de intestino, existe o câncer de reto, que às vezes a pessoa acha que é separado, mas o intestino ali faz parte do reto, é um conjunto. E que a gente pode prevenir o câncer causado nessas regiões. É diferente, às vezes, de um tumor no cérebro, que a pessoa vai descobrir ali de forma inesperada e que até o momento a gente não consegue uma forma de evitar. Mas o tumor de intestino é um problema que a gente pode evitar, tanto da nosso dia a dia, né, do estilo de vida que a gente leva, quanto realizando um exame que é feito de forma fácil do nosso dia a dia, que às vezes a pessoa não faz por falta de conhecimento mesmo. Olha, eu tava dando uma pincelada nessa área tão importante que as pessoas às vezes estou sentindo um incômodo assim e tal, e 86%, na maioria dos casos,
que chega as pessoas estar com câncer a longo tempo, né? E foi por causa de não fazer um tratamento antes, né? Antes. Um tratamento precoce. Isso. Então, assim, o que a gente sabe é que a maioria das pessoas acima dos 45 anos, ele varia ali entre 18% e 26% da população, quando fizer o primeiro exame da colonoscopia, nesse primeiro exame já vai ser encontrado um pólipo. Pólipo é como se fosse uma verruguinha que cresce ali na parte interna do intestino, no revestimento ali do intestino, e que se a gente não retirar alguns desses pólipos, eles podem cursar o caminho de crescer a ponto de se tornar um tumor. Então, por ser assintomático, os pólipos, quando pequenininhos, eles não vão causar sintoma, não vai ter dor, não vai ter sangramento, ele fica ali silencioso. Então, se você fizer aquele exame antes, retirar esse pólipo pequenininho, você está evitando que a pessoa caminhe até esse pólipo progredir e se tornar um tumor. Então, se a gente atuasse ali, nessas pessoas que começaram a desenvolver, elas não vão chegar na parte final de ter um tumor. E quando a gente fala em saúde pública, a gente tem que pensar em gasto também. Então, se a gente está evitando um paciente de ter um tumor, a gente também está evitando muitos gastos lá na frente, né? Sim. É uma cirurgia mais cara, é um paciente que não vai mais produzir, que ele vai ficar ali um tempo, né, à mercê ali daquela condição de saúde. Então, tem todo um contexto aí nessa questão de prevenção também, que é muito importante. Para contexto de informação de saúde pública, doutora, qual é o paciente que chega lá no consultório e lhe procura? Como ele chega lá? A grande maioria está nessa estatística mesmo? Então, a grande maioria, às vezes, já chega com algum sintoma. É muito raro, não sei se eu posso usar seu exemplo, né? Que você chegou ali sem sentir nada e já procurou a sua prevenção mesmo. Fez o caminho correto das coisas que devem ser feitas. E a maioria das vezes já chegou com uma perda de peso inexplicada, ou com algum sangramento, ou por alteração do intestino. Olha, eu ia no banheiro certinho, agora eu fico uma semana sem ir, às vezes vou só à base de laxante, então alguma coisa acontecendo de errado. Então, a maioria das pessoas, elas procuram já a gente nessa situação, nesse ponto já da doença. E aí, quando você vai fazer a colonoscopia, você acaba tendo algo ruim ali, né, para dar a notícia para a pessoa. Então, a maioria das vezes, ela já procura com algum sintoma. É raro um paciente, às vezes, completamente assintomático, procurar porque realmente quer iniciar a prevenção. E é isso que a gente mais busca, né, aquele perfil de paciente que acima dos 45, né, quando completar ali os 45 anos, já iniciar o primeiro rastreamento. Se for um paciente que for médio risco, então a população em geral. Se é alguém que já teve um familiar de primeiro grau, que já teve um tumor de intestino, ou um familiar que antes ali dos 60 anos já encontraram vários pólipos adenomatosos, que são fatores de risco para desenvolver câncer no futuro, esse paciente ele tem que procurar antes, porque o rastreamento dele vai ser anterior, ou aos 40 anos, ou 10 anos antes do conhecimento da doença desse familiar de primeiro grau. E aí tem aqueles subgrupos também, né, de algumas síndromes hereditárias genéticas, que esse paciente já é completamente orientado, né, por quem já acompanha ali a família, ou quem tem doença inflamatória intestinal, que também entra em outro ponto ali de prevenção do câncer de intestino, que são pessoas que têm maior risco de desenvolver. Sim. Nessa área tem que... a senhora não trabalha sozinha, né? Uhum. Tem outros profissionais, por exemplo, nutricionistas, né? Uhum. O próprio gastro que vem acompanhando, um psicólogo. E essas pessoas são, quando começam sintomas, quais são esses sintomas leves assim que ela tem de ligar aquela lâmpada da preocupação, Jamile? Uhum. Então, assim, quando no início, por isso que a gente bate tanto nessa tecla do rastreio, que a maioria dos pacientes eles são completamente assintomáticos. Então, não é raro, né, infelizmente, a gente já pegar um paciente com diagnóstico e já ter um foco de metástase no fígado, um foco de metástase no pulmão, porque aquela doença está ali já tem um tempinho e é silenciosa. Então, quando surge um sintoma que o paciente tem que procurar o médico de qualquer maneira, pode não ser nada, mas pode ser um tumor de intestino, é sangramento. Então, pode ser tanto aquele sangue como se tivesse cortado ali mesmo um dedo, bem vermelhinho, ou um sangramento misturado às fezes, ou que deixa as fezes mesmo bem escurecidas.
perda de peso de forma inexplicada. Então, aquele paciente que não está perdendo e está percebendo que as roupas estão ficando folgadas, que tem alguma coisa ali alterada. Alteração do ritmo intestinal. Então, um paciente que às vezes tinha um intestino que funcionava direitinho e começa a ter alterações de falhar na frequência, no formato das fezes. Então, aquelas fezes que começam a ficar mais afiladas, que quando passar pelo tumor, tem alteração ali do formato das fezes. Ou até mesmo diarreia, que às vezes o próprio tumor fica obstruindo ali a passagem das fezes de forma correta e acaba escapando só as fezes que estão líquidas. Então, acaba tendo sintoma de diarreia também. Existe, por exemplo, assim, crianças que pode ter o câncer no colo por ser congênitas? Existe tumor em crianças, mas não é tão comum, né? Nas crianças, a gente também, uma grande causa de sangramento são os pólipos, e aí quando faz o exame, já é retirado o pólipo ali na fase inicial, que tem que ser investigado em criança que às vezes tem perda de sangue inexplicada, e pode ser encontrado o pólipo, sim. É que às vezes, né, a mãe está preocupada ali, que às vezes teve algum sangramento e tal, e Todo sangramento tem que ser valorizado. valorizado, né? Eu Que falo que todo mundo coloca as coisas assim relacionadas à proctologia na conta da doença hemorroidária, na conta da Sim, hemorroide. Então, sim. sangrou, isso é hemorroide. Sim. Está sentindo dor? É hemorroide. E aí vai levando. Então, não é raro, às vezes, chegar uma paciente ali com 70 anos, que já não aguenta mais aquela situação, que já chegou numa situação mesmo de não ter qualidade de vida, falar, minha hemorroida que me incomoda, desde quando eu tive esse menino. O menino dela tem Sim, sim. 50 e tantos anos já. E aí, quando você vai ver, não é hemorroida, já é uma lesão ali na borda do ânus, com suspeita altíssima de ser um tumor. Então, todo mundo que tem algum sangramento, criança, adulto, tem que ser avaliado, tem que ser super valorizado esse sintoma, porque pode ser uma bobeirinha, como pode ser algo muito sério, e que quanto mais precoce a gente diagnosticar, mais fácil vai ser de curar esse paciente. Então, a gente está falando de um tumor que tem mais de 90% de chance de cura se a gente consegue verificar ele no estágio inicial. Inclusive, consegue tratar através da colonoscopia ou através de uma cirurgia que a gente coloca só um aparelhinho através do ânus, eu consigo ressecar o tumor, porque ele ainda não está invadindo ali de forma profunda, sem precisar abrir a barriga ou sem precisar cortar ali um pedaço do intestino. Por isso que é tão importante essa avaliação precoce, no tempo certo. Imagina você evitar retirar um pedação do intestino com risco de todas as complicações de uma cirurgia, atuando somente através da colonoscopia. Sim. Então, não tem nem o que discutir, assim, né, em questão de Fora prevenção. as questões de usar a bolsa de colosstomia, aquela questão Isso, toda, né? todo o estigma, todo o fator complicador mesmo, que é usar a bolsa, aquele período que o paciente vai ter que se adaptar. Então, não é fácil, sabe? Por mais que, quando a gente fala de prevenção, que é o exame que a gente mais utiliza, que deve ser o ideal, que é a colonoscopia, tem também a questão do preparo. Que a maioria dos pacientes tem terror, horror ao exame pela questão do preparo e da anestesia que eles vão ser submetidos ali. A anestesia vai ser uma sedação, então o desconforto maior que o paciente tem durante o exame é o acesso. Às vezes a gente vai no hospital, vai tomar um soro, é o mesmo acesso ali para pegar a veia, através da veia, um medicamento só para você dormir, cochilar e não sentir dor durante o exame. E o preparo é para deixar o intestino limpinho. Então, o preparo realmente é desconfortável. Então, a gente vai induzir a diarreia no paciente. Eu preciso limpar esse intestino para eu conseguir olhar bem olhado as paredes do intestino, de forma minuciosa. O intestino tem várias preguinhas por dentro, ele não é um tubo liso. Então, atrás dessas preguinhas eu tenho que avaliar, tenho que ver se não tem nenhuma região, e às vezes com olhos de águia mesmo, para não deixar nada para trás. Então, o preparo realmente é desconfortável. Mas quando você pega um paciente que às vezes já foi diagnosticado, ou que passou por uma cirurgia, ou que está usando uma bolsinha, se a gente perguntar para ele o que ele preferiria, se era fazer um preparo, às vezes, acho que diário eles iriam preferir do que passar por todo esse processo, que muitas vezes não é fácil. A gente fica muito feliz que a maioria dos pacientes eles conseguem passar aí por esse processo e conseguem ficar curados, mas a gente também tem outras histórias que nem sempre vão pelo melhor caminho, né? Eu quero que a senhora explique direitinho daqui a pouco sobre esse procedimento, quando esse passo a passo mesmo, né? Que o paciente que te procura e aí você já vai pedir todos aqueles exames e tal, aquele passo a passo. Quando você falou sobre as causas assim, comuns de tratamentos caseiros,
para hemorroida, né? As pessoas, que eu estou aqui com processo de hemorroida, mas eu ouvi falar que usar isso, esse fitoterápico, ou passar esse óleo assim que vai melhorar. E você falando que ele mascara, né, um mal maior que está acontecendo e a pessoa achando que é um problema da circulação que causou aquele sangramento ali que se chama de hemorroida. É muito caso, sim? O mais comum, às vezes, é assim, aquele paciente que tem alguma crise na hemorroida e corre desesperado com medo de ser tumor. Então, é importante a gente frisar isso também, que a hemorroida ela nunca vai se transformar num tumor. Então, ter hemorroida não tem problema. A hemorroida nada mais é do que uma veia que está ali dilatada ou que está ali com algum trombozinho nela causando dor naquele momento, mas que isso nunca vai se transformar em um tumor e nem aumenta o risco da pessoa vir a ter um tumor no ânus ou no intestino, nada disso. Então, a pessoa às vezes vai com medo de ser um tumor e tem muita gente que às vezes tem alguma lesão que já é um tumor e fica achando que é hemorroida. E aí não procura porque ela acha que é uma coisinha boba, que é só hemorroida e no fim das contas não é. Então, é importante a gente ser avaliado. Sangrou, você tem que ir no médico, sangrou, ou teve dor, ou surgiu alguma bolinha diferente ali no ânus que você percebeu às vezes durante a higiene, a limpeza. Alguém tem que examinar e te falar o que é. Porque senão, você está ali à mercê de um montão de diagnóstico e que às vezes você vai estar tratando errado, às vezes de forma caseira, usando coisa que nem deveria utilizar. E aí acaba atrasando um diagnóstico, não dá. Teve uma fala do apóstolo Paulo, que ele fala assim, que as partes mais indesejáveis do corpo são as mais fundamentais. E sabe é quem já passou por isso. Já adentrando sobre as questões assim de fístula anal, de hemorroidas, essa questão, que não é fácil, é uma dor terrível. Terrível. Né? Terrível, a pessoa não sabe o que faz, né? Toma os medicamentos e daqui a pouco até, se ela ainda tem problemas de intestino preso, né, que é a constipação intestinal, as Piora coisas tudo. pioram de uma forma assim. Quem já teve aí sabe o que eu estou falando. Né? Ao tempo das fezes sair em fita, você Não é faz fácil. banhos de assentos, faz medicamentos, porque é um lugar onde tem um vaso constritor ali, tão apertado, Músculo apertando. um músculo apertando o esfíncter ali, e não tem vaso, né, dilatador ali, que a oxigenação, o sangue não passa com tanta eficácia ali, quando está daquele jeito. Isso. O que acontece Instrui é esse assim, pessoal assim, que está passando por uma por esse situação desse, aperto. esse aperto. Acho que tudo que a gente não conhece direito, qualquer probleminha que dá, é difícil. Então, assim, é diferente se a gente der um problema aqui no braço. Eu estou vendo o braço, estou conseguindo ver. O ânus já tem toda aquela dificuldade da pessoa enxergar. Às vezes, ela vai ter que passar pela vergonha de contar para alguém do que está sentindo. Além de passar pela vergonha, às vezes de pedir alguém para olhar, ou de marcar uma consulta e deixar. Eles já vêm muito apreensivos, né, para a consulta. E vêm realmente só pela misericórdia da dor mesmo, Sim. que é o que leva muitas vezes o paciente a ir, é só a dor. Que o resto eles vão empurrando ali ao máximo. Então, por ser uma região muito íntima, já tem toda essa carga de vergonha acompanhado. E fica tudo maior, né? É um negócio que você não vê, um negócio que você está com vergonha. É igual eu falo, às vezes, quando a gente está com um buraquinho ali no dente. Às vezes o negócio é mínimo, mas quando você coloca a língua, parece que tem uma cratera enorme. Você apressa para ir no dentista. Quando ele chega lá e fala, não, é só um quebradinho aqui, é coisa mínima. E a mesma coisa é lá. É algo que você não está vendo. Às vezes você coloca a mão, você vê, meu Deus, o que é isso que surgiu aqui? O negócio é enorme, endurecido, eu não sei o que está acontecendo. E realmente não é para ficar tentando adivinhar. Então, Sim. qualquer alteração que teve, tem que procurar atendimento, porque a gente vai olhar direitinho o que é, vai passar a medicação correta, que eu já vi de gente usando de coisa assim, sem pé nem cabeça, Os e às curiosos. vezes prejudicando e causando até queimadura grave assim na pele ao redor, piorando uma situação que já é muito difícil. Não é incomum que a pessoa testa tudo antes de ir Já para o aconteceu um médico. caso comigo, eu não vou citar nomes, não, tá? Que teve um amigo de longas datas, né, que tinha intimidade, falou assim, Jair, eu estou numa situação, olha Imagino. aqui para você ver. Falei assim, rapaz, corre por médico. Não tem jeito. Não tem outro jeito. E essas pessoas que fazem a cirurgia, tá? E depois tem que refazer as cirurgias.
É raro, sabe? Não é tão comum. Eu falo que toda vez que a pessoa for operar por hemorroida ou qualquer coisa também na região do ânus, ela tem que operar muito consciente daquilo que ela está fazendo. Então, por exemplo, em relação à hemorroida, que é o que a gente está falando mais. O que que levou você a ter isso? Às vezes a gente tem uma carga genética muito importante, às vezes homem que pratica atividade física, que o intestino funciona muito bem, mas que acaba desenvolvendo. Você vai ver alguém na família teve, a mãe ou o pai, então você tem um componente genético aí importante. Mas tem outras pessoas, por exemplo, ganho de peso muito expressivo, acabou desenvolvendo ali hemorroida, passou por um processo de gravidez, tem o intestino muito preso, tem um hábito muito ruim, que é o da nossa geração, né, de pegar o celular e ficar ali Sim. por horas no vaso. É diferente a gente ficar sentado da forma que a gente está sentado aqui, numa cadeira, reto, a pressão distribuída, e completamente diferente quando a gente senta no vaso, acumulando a pressão toda ali naquela região do ânus. Então, Eu te sigo no Instagram e eu vi uma foto assim. Por isso que eu estou comentando isso aqui, para deixar bem, para a gente fazer uns cortes bem legais, né? Sobre essas questões, que nós vamos para o vaso e achamos que aquilo ali é uma poltrona. sofá. E leva, às vezes, também é um minuto de paz da pessoa. Eu falo, olha, principalmente mãe, às vezes, né? Se é o seu minutinho de paz, você entra, mas você fecha a tampa do vaso e senta. Não fica ali, porque você vai acabar tendo um outro problema. Então, quando a pessoa vai operar, ela tem que saber o que causou aquilo e tem que tentar melhorar isso. Então, eu não vou operar e vou manter meu intestino super preso, ou eu não vou operar, às vezes, já planejando uma gravidez logo na sequência. Claro que tem casos e casos, mas às vezes a gente espera passar por todo aquele processo da gravidez para ir lá e resolver o problema de vez. Corrige os hábitos ruins, corrige essa questão de ficar ali muito tempo sentado no vaso, melhora a alimentação, para tentar justamente não passar por esse processo da cirurgia de novo. Não tem jeito. Tudo que a gente corta no nosso corpo dói. Quando a gente quebra um braço, fica ali com o braço quietinho, ninguém encosta, ninguém faz nada. É a mesma coisa em relação ao ânus, de você quebrar o braço e te derem um monte de compra do supermercado para carregar. Sim. O ânus continua trabalhando, tadinho. Ele não Sim. tem um dia de sossego. E, na verdade, a gente precisa que ele trabalhe para moldar ali, para não cicatrizar, às vezes, fechando o ânus. Então, por isso que é muito sofrido. Ele não tem aquele período de repouso, mesmo cortado, mesmo no ápice ali da dor, da inflamação que a cirurgia causou, ele tem que funcionar. Então, para isso, o paciente que for operar, ele tem que escolher um médico que ele seja próximo. Então, se começar a doer, ele vai ligar, vai ver se tem alguma coisa diferente. Algumas complicações podem acontecer no pós-operatório. Tem que seguir as recomendações certinhas de alimentação, melhorar o consumo de fibra, deixar as fezes ali macias, para passar por esse processo de forma mais fácil. E tentar manter esses hábitos bons para esse problema não voltar. Não é muito comum voltar. Às vezes a pessoa fica com medo de corrigir ou de operar. Eu falo, olha, você tem que pensar no agora. Você está vivendo bem com isso? Se não está, você tem que tentar melhorar. A gente vai operar para poder melhorar. E aí mudar os seus hábitos depois para manter isso bem, para não acontecer de ter que passar por todo esse processo de novo. E nada que a gente corta é igual. Então, qualquer coisa, né? Qualquer cirurgia que a gente fizer é igual ao anterior. A pessoa também tem que pensar muito bem nisso. Então, não é uma região muito sensível para a gente ficar ali fazendo 1, 2, 3 cirurgias. O próprio local já não dá certo a gente ficar mexendo demais. Então, é uma cirurgia que tem que ser bem pensada, tem que ter um comprometimento maior do paciente do que do médico em si, assim, porque é ele que vai conduzir o pós-operatório ali de forma ideal e é ele que vai evitar ao máximo para não acontecer isso de novo. Pode dar alguma coisa errada na cirurgia? Pode. É uma cirurgia, assim, a gente não pode falar que nenhuma cirurgia é tranquila, porque tudo tem risco ali, né? Mas em problemas imediatos é sangramento. Então, a gente pensa que não, mas a veia ali da hemorroida, ela tem uma quantidade de sangue muito grande. Não é à toa que aqueles pacientes que, às vezes, têm ali sangramento, já de sangrar a ponto de precisar de transfusão de sangue, porque o sangramento é muito volumoso, é uma região muito vascularizada. Então, pode ter sangramento nas primeiras horas da cirurgia, pode ter infecção do local da cirurgia, pode ter uma dor muito grande que o paciente, às vezes, precisa de retornar ao hospital por conta dessa dor. Porque vale muito lembrar, doutor Jamile, sobre a questão da saúde em si, em todo. Por exemplo, a pessoa, a mulher, né, que acho que acontece muito dela no parto, né? Mesmo que ela fez um pré-natal tudo certinho, fez uma alimentação tudo certa,
faz exercícios físicos, está ali esperando. Pode acontecer dela ter um problema ali? Sim, na gravidez a gente tem um ambiente todo favorável, como se estivesse preparando a caminha dela ali para dar problema. Sim. Então, primeiro que a mulher, ela está aumentando o volume sanguíneo dela circulante todo, ela fica mais inchada, mais demasiada, e isso acontece no corpo inteiro e acontece lá na região anal também. Então, os vasos sanguíneos ali naquela região ficam bem congestos. O próprio útero, à medida que ele vai crescendo, ele comprime mais aquela região pélvica, então aumenta o inchaço naquela região. E a mulher, pela ação da progesterona, que está mais aumentada na gravidez, ela tem que relaxar ali a musculatura toda para conseguir aumentar o útero, receber o corpo ali, receber o bebê naquele corpo, né? E ela acaba relaxando também a musculatura do intestino. Então, o intestino que às vezes já era preso fica muito pior durante a gravidez. E o intestino preso piora demais a crise de hemorroida. Então, vai ser um esforço evacuatório maior, vai ser uma consistência mais endurecida das fezes, com a dificuldade ali mesmo na hora de evacuar. Então, é muito comum na gravidez. Todas as questões relacionadas à hemorroida, a intestino preso, ou a fissura anal, que é outra coisa que causa dor e sangramento também, que é um cortezinho ali no ânus, como se fosse uma rachadurazinha mesmo no ânus, que dói pra caramba, que é bem comum na gravidez também. Outra coisa, tem o pós, né, operatório. É complicado, doutora, as pessoas que já têm doenças pré-existentes, como diabetes, cardíacos. Né? Acaba que já é uma cicatrização, todos eles já têm uma cicatrização um pouco mais difícil, né? Então, a gente tem que ficar mais esperto em relação a isso. A cirurgia de hemorroida, a gente não costuma fechar, né? Tem técnica fechada, mas a maioria das pessoas utilizam essa técnica aberta. Então, a pele tem que cicatrizar ali. Como é um local que é sujo, que é contaminado, que fica ali com bactéria o tempo todo, tem que deixar aberto para não ter contaminação mesmo. E aí, acaba que nesse perfil de paciente, a gente tem que ficar mais esperto em relação à qualidade da cicatrização e à infecção também. Dentro da cirurgia, que é um lugar onde existe bastante bactérias, né? Existe uma bactéria que ela entra na corrente sanguínea e vai parar nas válvulas do coração, causando também um mal maior, né? Então, as pessoas, antes de passarem por tudo isso, devem se cuidar melhor. E qual é a dica médica para essas pessoas, assim, Então, para que chegar lá e fazer os exames e dar tudo certinho? tudo certinho. Pensando assim, né, para não chegar a ter esse problema, o que a gente tem hoje em dia, assim, é uma epidemia de gente que come mal e não toma água. Então, é muito comum, às vezes, você chegar no consultório, falar, quantos litros de água você toma por dia? Ah, não chego nem a 1 litro. Então, assim, a primeira coisa, para não chegar a ter o problema, é ingerir a quantidade adequada de fibra. Então, se a gente for colocar de acordo com o que a OMS preconiza, seriam de 25 a 35 gramas ao dia. Tem no sitezinho, assim, na internet mesmo, a gente consegue colocar, chama calculadora de fibras. Você coloca e, às vezes, por curiosidade, eu peço ao paciente para colocar como se ele estivesse vendo mesmo tudo que ele come durante o dia e raramente o paciente consegue chegar naquele total de fibra. Então, nossa alimentação hoje, por ter muito industrializado, a gente já come uma quantidade de fibra muito pequena. Então, o ideal é que sejam pelo menos ali 5 porções ao longo do dia. Então, pensa no seu café da manhã, no seu lanche da manhã, no almoço, sempre adicionar alguma coisa de fibra. Então, de vegetal, ou de aveia, ou de pão integral, para tentar chegar no final a essa quantidade ao dia, que às vezes é difícil de chegar. Líquido, nem preciso de falar. Então, se a gente for olhar certinho, é 35 ml por quilo de peso da pessoa. Então, dá em média aí para um adulto jovem, mais ou menos uns 2 litros, 2,5 litros ao dia. Praticar atividade física, quase ninguém pratica, então a gente precisa. Mesmo quem tem algum problema na hemorroida, não tem problema, então o benefício para a gente do exercício é muito melhor do que a pessoa ser sedentária. Se tem algum problema na hemorroida, você tem que ir lá resolver. Não é usar isso para ficar parado, não.
reduzir consumo de industrializado, de carne vermelha, que inclusive em relação a câncer de intestino é um dos maiores fatores de risco que a gente tem. Então, se a gente for olhar, o consumo acima de 500 gramas por semana de carne vermelha já está relacionado ao aumento da incidência do câncer de intestino. E a gente come muito mais. Então, a gente é uma população né, do nosso país, principalmente, que consome muito carne vermelha, que consome muito embutido. Então, isso entra presunto, salsicha, todas essas coisas que têm ali os componentes químicos que são péssimos para o nosso intestino e que estão em contato direto ali com a mucosa e causando todo esse desenvolvimento do tumor, né? Ela é muito interessante essa fala, porque passa muito despercebido, né? Nós, como seres humanos, falamos assim, não, hoje pode. E né? hoje pode, é todo dia, É todo toda dia. semana. Não, rapaz, você comeu carne ontem. Não, mas vou comer carne hoje. É um tumor que vem aumentando justamente por isso. Quando você pega, hoje a minha avó está com 86. Então, se você pega a alimentação dela, é uma alimentação assim, não tem o que colocar defeito, né? Então, sempre se alimentou bem desde nova. Então, agora ela foi ter contato, às vezes, com sorvete, talvez, seja com 30, 40 anos. Coisa que eu já tenho contato desde a minha infância. Com industrializado, com açúcar. Por isso que toda hora a gente assusta e fala assim, nossa, fulano de tal está com tumor no intestino tão novo. Muito novo, mas ele está exposto àquilo que causa tumor de intestino há muito tempo, né? Então, a gente está esquecendo também de consumo de álcool, de tabagismo, que também isso que eu quero falar com a uma senhora. epidemia também nos jovens e tudo. Tem uma pesquisa, doutor Jamile, que fala que o câncer de intestino, até 2030, será o primeiro. Hoje... Pelos nossos hábitos. Por causa dos nossos hábitos. Até 2033 eu também tinha visto isso. E, assim, eu achei aquilo ali... É pela nossa alimentação. Se a gente não fazer uma coisa agora, de mudança de hábito, de paradigmas, né? Eu vi isso também, que vai ultrapassar as doenças cardíacas, ou seja, infarto, AVC, justamente pelos nossos hábitos. Então, assim, a gente se esquece, sabe? Que o que a gente faz hoje tem consequência na nossa saúde futura. Então, a gente viveu uma época e vem vivendo, né, ali as pessoas com 30, 40 anos hoje, em que a gente foi muito estimulada a isso. Então, é fast food, comida ali mais fácil, você precisa produzir. Você não tem tempo para fazer seu almoço certinho, não. Você tem que trabalhar. E aí, o que é mais fácil para a gente hoje é o quê? Tá ali sentado, tá com fome, você não vai lá na cozinha fazer nada. Você vai no iFood, dá 30 minutos, está buzinando ali na sua porta. Tá tudo ali certinho. A coisa fácil, né? A coisa fácil. E é tudo imediatista, né? Nós somos muito imediatistas. Eu vejo um casal, que nós somos padrinho deles, de casamento. Um beijo, viu, João? João Lucas, um fofo. Aí chegou lá assim, não, que amanhã, segunda-feira, cedo, eu vou levar o João Lucas. O João Lucas vai fazer 1 aninho ainda, vai ir para a creche. Falei assim, rapaz, eu estou me sentindo velho. Quando fala assim, que está levando ele para a escola, eu estou achando assim, que ele tem uns 6, 7 anos, mas já passou isso tudo. Então, quando a gente vê, se a gente começar cedo, nas nossas mudanças de hábitos, melhorar a nossa alimentação, vai ajudar em muito, né? E eu quero que a senhora fale uma coisa assim, que eu queria que o Matias estivesse aqui para ouvir isso aí, tá? E outras pessoas mais. Como o tabagismo influencia no câncer de intestino? O tabagismo, assim, eu acho que se a gente for olhar em tudo, acaba sendo um dos maiores fatores que a gente tem para carcinogênese, né? Que é a alteração ali das nossas células para desenvolver o tumor. Então, está relacionada a tudo de ruim. Então, é fator de risco para quase todos os tipos de tumores. Tem proteção para algumas coisas que a gente nem bota em questão, para a pessoa não falar, protege contra tal coisa. Mas é péssimo. Então, é um hábito, assim, hoje em dia, né, que aqueles cigarros eletrônicos, né? Então, que a gente, às vezes, a pessoa que nem fumava, passou a fumar porque é cheiroso, é bonitinho, não sei o quê. E é um hábito péssimo. Tem que parar para ontem. Não dá, né, para a gente continuar. Eu até lembrei de um paciente meu de 39 anos, que ele fez um diagnóstico de tumor de reto recente. Rapaz jovem, muito bacana e tudo. E dar esse diagnóstico para ele foi muito difícil. E aí, com 1 mês, assim, que ele já estava no andamento ali das coisas dele, ele marcou uma consulta e falou, não, hoje não é consulta não, só queria te falar.
e chegou lá com o cabelo raspado, todo diferente. Falou, eu parei de fumar, tem 20 dias que eu parei de fumar. Então, assim, isso é uma notícia muito boa no meio dessas coisas todas, né? Que você viu que ele enxergou realmente, às vezes, o hábito ruim que ele teve, o que pode ter levado. Logicamente, ele é muito novo, tem outros fatores genéticos também envolvidos, mas o tabagismo tem que parar, não tem jeito. E álcool? Também. O álcool também está relacionado ao aumento da incidência de câncer de intestino. Todos esses hábitos ruins, gente, não tem jeito. Como, Sedentarismo, né? Obesidade, o consumo de álcool, tabagismo. É aquela fala, né, doutora? Até o alimento. Um dia eu cheguei lá, você abriu uma cartilha dos alimentos. Olha, Jaide, nem todo alimento para uns vai ser bom, mas para outros não vai. Tem algumas intolerâncias que o próprio paciente tem. Então, a gente estava falando também dessa modernidade nossa, né? Em relação ao quanto que o intestino é ligado às nossas emoções e ao nosso cérebro. Sim. Então, a gente já tem bem descrito, né, o eixo intestino-cérebro, ele é interligado ali por um nervo. E a nossa serotonina, que é o hormônio do bem-estar, ela é produzida em mais de 90% no nosso intestino. Sim. Então, todas as doenças mentais, então ansiedade, depressão, são todas relacionadas com o intestino e vice-versa. Se você não está com a mente boa, o intestino também não está bem. Se você não está com o intestino bem, a mente também não vai estar boa. E nessa questão de alimentação, a gente tem uma doença que acomete muitas pessoas também, né? E que só vem crescendo por esse também aumento de depressão, de ansiedade, que é o intestino irritável. E é justamente onde entra, às vezes, essas intolerâncias. Então, ela fala assim, nossa, eu como super bem, mas aí quando eu vou comer brócolis, por exemplo, que é o que eu amo, eu quase morro de dor, de distensão, e aí eu não vou no banheiro, ou eu tenho diarreia. Então, assim, tem uma listinha ali de alimentos que, às vezes, tem um tipo de carboidrato que o nosso organismo não consegue digerir e as bactérias começam a fermentação daquilo ali e vai te causar mal. Então, mesmo sendo saudável, tem alguns critérios que alguns alimentos não vão dar certo ali com uma pessoa ou outra por algum motivo, que entra nessa questão do intestino irritável também. Flatulência. Também é um dos sintomas do intestino irritável. Flatulência, assim, primeira coisa, a gente tem que olhar, às vezes, são os hábitos. Então, tem gente que toma bebida gasificada o dia inteiro. Às vezes não toma refrigerante, mas bebe muita água com gás. Você está engolindo ar ali para dentro do intestino, vai ter aumento de flatulência. Então, às vezes masca chiclete, ou tem o hábito de se alimentar ali de forma rápida e às vezes conversando com outra pessoa. Então, quando você está mastigando e engolindo, você está engolindo ar, não tem jeito. Então, na hora de se alimentar, é um ambiente calmo, é mastigar, né? Tentar prestar atenção ali no que você está comendo, porque às vezes só engole. Como é que você vai ter uma digestão boa se você não engole? Não tem jeito. Por isso que sai, às vezes, pedaços de alimento lá nas fezes, porque você não mastiga. É a primeira coisa que a gente pergunta, ó, sai o milho inteiro lá nas suas fezes? Sai. Então, mastiga. Você está engolindo sem mastigar. Sim. E se a gente não mastiga, eu não consigo quebrar o alimento aqui na boca, como que ele vai ser digerido lá no estômago, né? A gente tem as enzimas, tem tudo que digere, mas o alimento primeiro ele tem que ser triturado aqui na boca. Sim. E às vezes a gente nem consegue fazer isso, e ele realmente não vai passar para a gente aquela nutrição que ele tem. E flatulência também entra nisso. Às vezes a pessoa tem alguma desordem, a gente tem um microbioma, né, que são as bactérias que moram no nosso intestino, e hoje em dia o que a gente dá mais para ela é motivos para estar desordenado. Então, todas essas questões, igual eu falei, da ansiedade, depressão, antibiótico. Então, hoje em dia a gente tem antibiótico de fácil acesso. Às vezes você vai consultar, não tem indicação de tomar antibiótico, mas às vezes o médico fica naquela situação difícil que o paciente está insistindo muito para tomar. Sim. Acaba usando de forma desenfreada, isso acaba com as nossas bactérias boas do intestino. E a maioria das vezes a gente não alimenta essas bactérias de forma adequada, nem repõe isso de forma adequada. Então, a gente tem, né, os alimentos probióticos, pré-bióticos, são coisas que a gente deveria, às vezes, repor ou ter em maior quantidade na nossa alimentação, justamente por isso. Às vezes, a flatulência vai vir por um desequilíbrio de bactéria, porque você está tendo mais bactérias ruins do que bactérias boas no seu intestino, e ali, na hora de fermentar algum alimento, na hora de fazer a digestão mesmo, você acaba produzindo gases em excesso. Como eu pratico a medicina tradicional chinesa, e a senhora falando sobre todas essas coisas, eu fico olhando isso, né? A medicina tradicional chinesa já falava isso há 5.000 anos atrás, né? Essa ligação que tem da consciência do cérebro ao intestino. Como isso? Aí eu quero perguntar para a senhora esses grandes números, né,
de pessoas que ficam ansiosas? Porque está tudo ligado ao intestino. Tudo ligado ao intestino. E E um as suas leva ao outro. ansiedades, elas geram depressões, aí eu estava conversando com uma pessoa, um grande amigo lá do Espírito Santo. Eu sei que tem as patologias e as doenças já dando a nomenclatura delas pela psiquiatria, pela neurologia. Mas eu acredito, doutora Jamile, que todas as patologias elas são psicossomáticas, né? E por mau hábitos de pensar negativo, de suas práticas diárias de raiva, de medo, de angústias, as doenças da alma, né, que a pessoa trazem no seu dia a dia, das suas histórias mal resolvidas. E isso também fica gravado nas suas células, né? E quando a gente fala assim, que é um assunto assim que a gente pode ficar aqui o dia inteiro falando sobre isso, sobre o intestino, como isso está ligado aos momentos de ansiedade. Sim. É bem fácil, assim, às vezes, a gente descrever. Por exemplo, quando você está passando por algum momento de alegria, seu intestino, às vezes, vai lá e você sente aquele A geladinho pessoa que ali. apaixona, Não é à toa. Então, assim, mexeu ali na circulação do sim, seu intestino. Ou está passando por aquele momento de raiva. Não é à toa que vem aquela expressão, né? Enfesado. É justamente por sim, isso. Porque o intestino está ali travado, está retido. Então, o nosso intestino ele é completamente ligado com a emoção. Você vai ver, às vezes, eu estou aqui participando, é algo fora da minha rotina. Às vezes eu posso ter uma dor de barriga, eu posso ficar sim. ansiosa por isso. Então, o nosso intestino ele é completamente ligado. A maioria das pessoas, às vezes, quando vem assim, vem queixando, né, algum sintoma de intestino irritável, dor abdominal, tudo que eu como, eu fico inchada, parará, pororô. Você escuta tudo ali certinho, aí daqui a pouquinho você pergunta, e como que você está? Você está bem? Você está passando por algum problema? Está muito ansiosa? E às vezes naquele momento que ela desaba, né? Porque a maioria delas estão passando por algum problema maior por trás e não consegue relacionar, que às vezes aquele problema que ela está tendo ali naquele momento também vem carregado de uma ansiedade ou também vem carregado de uma depressão. E não quer dizer que é assim secundário, né? Que a depressão, a ansiedade ali é bobeira. Não, na verdade, a gente vai ter que tratar em conjunto, porque às vezes não vai adiantar você tomar ali seu antidepressivo ou seu remedinho se você também não cuidar da saúde do seu intestino. Né? Às vezes a gente não faz o básico para o nosso organismo produzir serotonina de forma adequada, que é o nosso hormônio do bem-estar. Então, tá ansioso, tá depressivo, aí você vai questionar como que você se alimenta. Alimentação é uma porcaria, não pratica uma atividade física, só fica consumindo ali conteúdo rápido no celular, só vendo coisa ruim. Então, o que você está dando de ambiente para o seu organismo desenvolver de forma adequada? Você não está dando nada. Na verdade, você está te causando doença a cada dia que passa. Né? Ela só ainda não chegou, mas vai chegar e cobra caro, não tem jeito. As pessoas hoje como querem as coisas imediatas, desde uma alimentação, como resolver as coisas todas, né? Eu acredito que esse paciente chega lá e fala assim, olha, eu estou assim, eu quero resolver Pra agora, ontem. me dá um remedinho assim. Isso Eles não querem saber nem se tem uma serotonina para desenvolver no seu intestino às vezes e sai tal. chateado com a E sai. gente. E quer mais uma dopamina, né? No último grau da dopamina para chegar naquela onda de prazer. E esquece que do mesmo jeito que subiu, vai cair. Vai cair, aí quando cai, piora tudo. Piora tudo. E às vezes sai até chateado, né? Porque Sim. você, nossa, paguei uma consulta para eu chegar lá e ela falar que eu tenho que beber água e comer fibra. Mas é isso. É isso. Então não tem jeito, não tem o que te passar ali de forma inicial. Às vezes não tem nada. Muita gente chega, às vezes, ali com alguns problemas, e a gente faz pequenos ajustes e a vida flui ali sem precisar de medicação, sem precisar de nada. É que às vezes ela acostumou, é o normal, né? Eu não bebo água e pronto. E às vezes, se ninguém chamar a atenção dela ali e falar, você precisa beber. Não é só pelo intestino, é pelo funcionamento dos rins, é a sua pele, é tudo mais. É o que vai te ajudar a filtrar de tudo ruim que você está pondo aí para dentro do seu corpo. E aí, se às vezes ela não tem alguém para trazer para a realidade, a pessoa vai levando a vida daquele jeito. Sim. E me conta, a pessoa que vai te procurar, doutora Jamile, quando ela deve procurar e qual a ação de fazer quando essa pessoa te procura e chega no seu consultório? Então, Aquilo que eu falei, o passo a passo. O passo a passo, né? Bom, em relação, assim, à prevenção do câncer de intestino, então, qualquer paciente acima dos 45 anos, ele já tem que procurar.
um médico para ser solicitado esse exame, né? Não necessariamente precisa ser o proctologista, às vezes pode ser solicitado por um médico clínico, que é um exame de rastreio mesmo. E aí, na preparação para a colonoscopia, se for uma pessoa assintomática, nunca sentiu nada, o intestino funciona super bem, acima dos 45 anos, ela já tem que começar a preparar para fazer esse exame. E aí, como que a gente prepara? Né? A gente vai pedir primeiro alguns exames de sangue, vai passar pela avaliação do anestesista, se tiver algum outro problema de saúde, às vezes precisa passar por uma avaliação do cardiologista também, tudo preparando esse paciente para ter uma sedação ali segura. Então, antes do exame, a gente vai orientar a alimentação certinha, tem a mudança ali no... O preparo, ele começa mais ou menos um dia antes do exame. Às vezes o preparo é individualizado, então se for muito idoso, às vezes vai precisar ficar internado, ou se tiver alergia a algum dos medicamentos, ou intolerância, a gente vai modificando o preparo de acordo com o paciente também. Mas o preparo ele começa um dia antes do preparo da colonoscopia, com mudança ali na alimentação. Então, a gente não vai poder comer nada com resíduo, não vai poder comer nada que vai ter uma digestão muito demorada, porque o intestino ele tem que ser limpo para o exame que vai acontecer no outro dia. E os medicamentos que a gente vai tomar têm todos esses objetivos. Então, é um medicamento que vai estimular o movimento do intestino, para às vezes tirar aquelas fezes ali que já estão produzidas, e depois um outro medicamento para estimular a mesma diarreia. E o final do preparo tem que ser como se fosse um guaraná. É uma aguinha amarela mesmo, sem resíduo nenhum, que se tiver algum resíduo lá dentro, a gente não consegue enxergar. Às vezes o paciente, pode ter até acontecido isso com alguém, né, que foi fazer a colonoscopia e o preparo estava ruim. E às vezes fica chateado, mas infelizmente, se a gente fizer uma colonoscopia, né, até quem já fez mesmo, se pegar lá no resultado, que isso é um outro defeito também, a pessoa às vezes faz o exame e nunca mais que volta para conversar o que deu, porque lá na hora a gente conversa por alto, mas às vezes não, se deu tudo bem, ótimo, mas às vezes deu alguma lesãozinha, ela não mostra nem a biópsia, ou esquece o que o médico falou ali naquele momento de ansiedade, ainda está um pouquinho sonolento pela medicação, né? Então, tem que ter o resultado e voltar. E aí, quando ela for olhar e tiver lá um preparo inadequado, então esse exame ele não está suficiente para fazer um rastreio, para fazer a prevenção do câncer de intestino. Não foi apto. Não foi apto. Então, eu preciso do intestino bem limpinho para eu conseguir olhar de forma minuciosa se tem alguma lesão. Então, aí no dia, o paciente já vai de jejum para a clínica, né, no horário que definiu também com o médico. Lá no local, ele vai trocar pela roupa do local, vai ser puncionada uma veinha, que é igual quando a gente vai tomar um soro ou alguma medicação mesmo. E ali ele vai dormir, né? O exame tem mais ou menos uma duração de 30, 40 minutos. Às vezes tem um pouco mais de dificuldade de a gente chegar até o final do intestino, se a pessoa já passou por alguma cirurgia antes, ou se já foi operada mesmo no intestino, às vezes tem algumas particularidades que é um pouco mais difícil chegar até o final. E se encontrar também alguma lesão, né, demora mais um tempinho para a gente poder retirar. Então, dependendo do tipo de lesão, a gente tem que fazer alguns procedimentos. A lesão ela pode ser planinha, crescer para os lados, ela pode crescer como se fosse um couve-flor mesmo, aquela cabecinha, e a gente conseguir tirar, ou ser igual um carocinho, que também é mais facinho. Então, vai variar as lesões e a dificuldade também da gente remover. E isso também demora com o tempo. E logo depois do exame, ela vai poder se alimentar normalmente, vai seguir a vida dela normal. A gente só não orienta a dirigir no mesmo dia, porque foi sedado, né? Vai estar com a tensão diminuída. E não trabalhar nesse dia para recuperar mesmo, né? Melhorar a hidratação, porque acaba desidratando. Tem mesmo esse desconforto de, às vezes, ficar nauseado pelo volume de líquido que tem que tomar da medicação. Hoje em dia, a gente já consegue trocar por outras que não precisam, às vezes, colocar tanto volume de medicação para o paciente ingerir, que é realmente difícil. Mas ele tem aquele dia ali para se recuperar e segue a vida normal. E não é um exame que você tem que fazer ele anualmente. Então, se você fez esse exame e está normal, não encontrou nada, você tem um intervalo ali que você vai definir com o seu médico, e às vezes você pode ficar até 10 anos sem repetir esse exame. Se encontrou algum pólipo, vai depender da sua biópsia, do tamanho do pólipo, da quantidade de pólipos que foram encontrados, para você definir com o médico o intervalo de você fazer. Que acontece muito também. Às vezes chega uma paciente com a média assim, de uns 60 anos, você questiona se ela já fez a coluna, ela fala que fez. Aí quando você pede para trazer uma colonoscopia de 15 anos atrás e que foram encontrados pólipos grandes, às vezes com alto risco de no futuro desenvolver um tumor ali, e
que ela não fez o segmento, o acompanhamento daquele pólipo. Então, essa prevenção está inadequada. Também não é só fazer uma vez e nunca mais voltar. Você tem que conversar com o seu médico e ele estabelecer. Eu gosto até de escrever mesmo na capinha do exame, para o paciente não esquecer que aquele intervalo ele tem que passar por esse processo de novo. Então, a pessoa foi lá, fez todos os procedimentos, passou pelo cardiologista, passou pela anestesista e tal. Igual eu fui lá, né? E foi bom lembrar que foi o Matias que me buscou lá, me levou e trouxe. Foi uma comédia. Falei, agora você está... Tem que ter alguém para provar a amizade. Provar a amizade. Então, fala assim. Então, essa pessoa deu tudo ok, você orientou para ela vai ainda continuar. Se ela deu tudo ok, então continue cuidando da saúde e tal. E fala a próxima data de exame, essas questões? Isso, aí a gente define esse intervalo. Então, às vezes, se a gente encontra um pólipo de alto risco, dependendo... Não, que deu tudo ok. Deu tudo ok? Isso vai variar. Por exemplo, se na família não teve ninguém com tumor de intestino, hoje a gente já tem definido esse intervalo de 10 anos. Então, fica ali variando entre 5 a 10 anos. Se forem encontrados pólipos com risco menor, hiperplásticos, a gente reduz esse intervalo para 5 anos. E os demais tipos de pólipos, a gente vai definir de acordo com esse resultado mesmo da biópsia e com o tamanho. Então, se der tudo bem, você só vai repetir esse exame em 10 anos. E a data de encerrar esse rastreio, se a gente for olhar hoje em livro, orienta encerrar, às vezes, ali o rastreamento aos 75 anos. O que também pode mudar, porque hoje em dia a nossa população está só aumentando, né? Só envelhecendo. E aí a gente vai definir também de acordo com aquele tipo de paciente, que hoje a gente, às vezes, tem paciente de 75 anos que está super bem, e às vezes tem que fazer um controle ali, talvez não seja isso que vai encerrar. E aí não é para ficar tão assustado assim, né? É um exame que tem uma validade grande. Também tem um valor, né, que a gente não pode deixar de falar, que é o custo também de realizar uma colonoscopia. Não é o mesmo valor que às vezes você vai demandar ali de um ultrassom. Então tem as medicações, tem os exames que você vai fazer antes. Mas se a gente for dividir isso, né, às vezes em média ali um valor, vamos supor que a pessoa gastou R$ 1.400. Se a gente for dividir isso no benefício de ficar com a consciência tranquila que nesses 10 anos você está ali feita a sua prevenção, o que é isso diariamente, né? Então eu acho que tudo isso a gente tem que colocar na ponta do lápis também. Tá. Para mais informação, que é uma forma assim. E quando não está bem, doutora Jamile? Que aí já tem um tumor avançado. Isso aí. E esse paciente, que às vezes as pessoas vão falar assim, eu estou sentindo assim, tal, e a estima baixa, né? Aí a pessoa começa a ter suas crises emocionais por não ter feito as coisas mais assim certinhas, não se precaveu. Aí chegou aquela notícia. Aí tem que reunir com a família. É sempre um momento muito delicado e o que eu gosto de falar para os pacientes... E eu quero saber também como você lidar com isso. É difícil, porque acho que cada paciente que você vai ter que conversar, né, tanto no consultório, quando você tem aquele paciente que já teve, né, daquele paciente que começou certinho, foi fazer a colonoscopia, parará, pororô, a gente descobriu uma lesão ali ruim. Então, você vai ter que depois chegar e conversar sobre esse diagnóstico. Ou eu também atuo na emergência, né, às vezes você vai operar... Direto acontece, infelizmente, às vezes pacientes mais jovens com obstrução, ou seja, o tumor ele foi crescendo a ponto de fechar o intestino, aí não passa mais gases, não passa mais fezes, e a gente precisa operar de urgência, colocar a bolsinha para definir o tratamento depois desse paciente. Então, aquele paciente que estava em casa, às vezes sentindo alguma outra coisa ali diferente, do nada, questão de uma semana, ele se viu operado usando uma bolsinha de colostomia. Então, é muito puxado também quando a gente vai falar a notícia nessa situação. E acaba que a gente é um pouco de esponjinha, né? Então, o paciente, ele carrega um pouco da gente, a gente carrega um pouco deles, muitas vezes, né? E fica difícil. Toda vez a gente se envolve emocionalmente, tem todo um contexto para dar uma notícia, né? O que eu não gosto é de, às vezes, colocar isso para o paciente como o fim da linha. Então, a gente está ali justamente para levantar, para falar, você tem que seguir em frente, tem que seguir as recomendações certinhas. E, às vezes, tem uns pacientes ou outros que não entendem muito a gravidade. Então, no câncer de canal anal, que também existe, né? A gente não focou muito nele aqui, porque tem
um outro Mas eu ia tipo de falar. prevenção e um outro fator de risco. Que às vezes a pessoa não está ali com tanto sintoma, mas você já percebe ali a lesão e às vezes ela custa ter, você precisa ir lá, você tem que começar a sua rádio, sua quimio, e às vezes eu que fico ali também mandando mensagem, insistindo, que acho que a nossa função também é essa, não só dar o diagnóstico, mas às vezes conduzir esse paciente de uma forma melhor. Ser um apoio realmente, ficar feliz quando está passando ali pelo processo, está sendo curado, quando passar por alguma situação difícil, né, e chegar às vezes de perder um paciente também é muito doloroso, ninguém quer, ninguém Sim. quer. Todo mundo quer ver os pacientes bem, seguindo a vida. Então, quando você tem, às vezes, alguma situação difícil, até de perda, do mesmo jeito, nem se compara que é para a família, mas para a gente também é muito doloroso. Eu quero deixar aqui, registrado aqui, eu fiz muito caso mesmo de você. Vem cá, falei, não quero que a Gemília venha cá. Porque eu tenho muitos amigos médicos, né? E nós conversamos sobre tudo. E existem médicos e médicos, né? E saber de você, Jamile, como médica, deixa a gente assim muito feliz. Porque é uma pessoa que tem um amor. Você que está aí de casa, é bom que quando você tem um médico que é seu amigo, que cuida de você, deixa a conversa fluir e acredita no poder do amor que gera a cura, isso vale muito a pena. A gente está compartilhando isso. E eu vejo isso em você, Jamile. Eu já falei isso para alguns aqui, porque todos eles são meus amigos. E eu falei quando a primeira vez que a gente teve o nosso encontro, que eu cuidei de você ainda grávida e tal. E eu fiquei. E é muito bom saber que você trata os seus pacientes com esse amor. E isso é incondicional. E vejo por que eu levantei essa questão agora, né, que é muito difícil. Quando você vai dar o diagnóstico para a pessoa está num fator lá da sua patologia assim, bem avançado, e a família vai receber aquele negócio e traz ainda mais trauma ainda. E se não tiver uma pessoa com muito amor para levar isso e falar, difícil. É muito difícil até de recuperação. Muito difícil de recuperação, muito difícil, que a gente tem que olhar também o contexto daquela família, né? Às vezes aquele paciente que está doente é tipo uma rima ali da família, é tudo. Então, acaba desabando mesmo, sabe? E muitas vezes quem está doente que às vezes tem que ter fortaleza para segurar a família em volta. Então, esse fator emocional, esse fator que a gente tem que, às vezes, ser apoio realmente, faz parte. Por mais que por dentro também a gente, às vezes, fica muito desgastado, sabe? Tem que ter uma cabeça muito no lugar, porque você vê toda hora, às vezes, notícia ruim ou coisas ruins acontecendo. A gente é ser humano também, pode acontecer com a gente também. Sim. Então, vem aquele medo, né, de que pode acontecer conosco ou com alguém da família, mas que quando o paciente assim passar por uma situação dessa, ele tem que realmente procurar um apoio. Não precisa ser um médico que às vezes diagnosticou, mas tem que ser alguém que ele tenha confiança de contar, ou de às vezes falar, olha, o que está acontecendo, que ele vai ser ali a base dele, porque a gente tem que ser isso. Não tem jeito, Sim. não é só dar um diagnóstico, não é só papel preencher e encaminhar e fazer, né? Tem uma outra pessoa ali. Outra coisa aqui, ó, você está achando aí, né? A gente fala assim, de uma forma assim mais vulgar, né? O ânus, você achou que era uma brincadeira, né? Que ele lá, como a doutora Jamile acabou de falar, ele não para, ele sempre está trabalhando. E você já parou de pensar se o ânus falar assim, hoje eu não vou trabalhar? Quando fala, sofre, né? Não tem jeito. Não tem jeito, acabou a vida também, da mesma forma que o coração. Não tem jeito. Então, quando fala, ó, quem tem ânus tem medo, é verdade. Tem. Porque Quando nós falamos aqui de fístula anal, um arranhãozinho ali naquela veia. Dói muito. Dói muito, dói muito. Ixi, às vezes, assim, é desesperador, sabe? É uma das 3 coisas, assim, que doem bastante. Então, trombose na hemorroida. Então, como a hemorroida ela é uma veia que a gente tem normal. Sim. Todo mundo nasce com hemorroida. É o nome da veia que a gente tem ali no ânus. Quando a pessoa tem algum motivo, essa veiazinha ela pode crescer e começar a ter algum problema. E aí, às vezes, pode coagular o sangue que passa ali dentro dela e ela fica inchada, dolorida. Então, dói pra caramba. Outra coisa que dói é a fissura. Então, a fissura nada mais é do que um corte mesmo. Então, o ânus, ele é uma mucosa muito sensível. É mais sensível igual o nosso lábio dentro da boca, e às vezes a gente não tem essa visão, né? Acaba usando papel higiênico demais, ou não tem cuidado ali com a consistência das fezes, não está nem aí. E tem hora que machuca.
E quando machuca, dói demais, porque ele realmente não tem esse prazo de descanso para poder cicatrizar. Começa a cicatrizar, passa ali de novo. E aí, às vezes, a pessoa acaba desenvolvendo até um medo de ir no banheiro, fica segurando ao máximo, que ela não quer sentir dor. E isso só vai piorando. Uma coisa vai, fica um ciclo vicioso. O que causou, você mantém, que fica ali com medo de ir no banheiro, quando vai, tá ali com fezes mais ressecadas. Sim. E vai doer mais ainda. E abscesso, que é infecção no ânus. Então, é uma outra coisa que, às vezes, o pessoal nem sabe tanto que existe. É raro, mas acontece, nem é tão raro assim, vamos dizer. Mas às vezes ela fica sentindo dor e também coloca na conta da hemorroida. Fala, hemorroida, hemorroida, hemorroida. Quando eu vou examinar, não é nada de hemorroida, não tem nada ali para fora do ânus, está só quente, dolorido. E aí quando vai ver, é pus, é infecção. Do mesmo jeito que a gente tem infecção, às vezes infeccionou um pelinho aqui no braço e tem acúmulo de secreção, de pus e começa a doer, inflamar, no ânus tem a mesma coisa. Só que é uma doença muito séria, porque a gente tem muito músculo ali, é uma região muito... Sim. Que às vezes começa uma infecção que não apareceu do lado de fora, mas para dentro está cheio de pus. Sim. E aí, às vezes, fica uma ferida muito grande, ou o paciente já desenvolve sepse muito rápido. Então, é algo que a gente tem que correr com o paciente para poder drenar, poder tomar antibiótico e melhorar. Por isso que toda vez que dói alguma coisa no ânus, tem que olhar. Porque pode ser uma infinidade de coisas. Pode ser tumor, pode ser infecção, pode ser fissura, pode ser hemorroida. Cada uma delas tem a particularidade e o tratamento correto. É muito comum, né? O paciente começa a sentir dor, ele vai na primeira coisa, vai na farmácia, de boné e óculos, compra uma pomadinha para ninguém ver. E fica em casa lá passando. E aí só quando o negócio aperta mesmo, às vezes melhora, porque se for uma trombose pode melhorar com o tempo ali. Vem naquele ápice de dor, depois vem melhorando e às vezes a pomadinha ajuda. Mas e se for outra coisa? Você vai ficar ali só piorando, só, às vezes, fazendo tratamento errado, gastando dinheiro à toa, né? Sem o diagnóstico correto. Não dá. Você sabia disso, Léo? Aí, Matias. Informações valiosíssimas para cuidar do seu danado. Viu? A gente brinca assim, mas é outra coisa. Duchinha ou papel? Sempre lavar. Sempre lavar com água e sabão, secar com a toalha macia sem esfregar. Só que quase ninguém faz isso, é muito raro. Às vezes, quando a pessoa faz, ela já tem esse hábito de infância mesmo. E usa muito papel, às vezes de má qualidade, e não tem jeito. Se está num ambiente, às vezes, de trabalho, é lenço umedecido, mas de todo jeito o lencinho ele deixa uma umidade que não dá, pode causar coceira. Lenços mais baratos, né? Tem muito perfume, muito álcool, então tem que comprar um lenço com uma qualidade melhor e depois, de todo jeito, pegar o papel e apertar para retirar aquela umidade. Mas tanto em casa ou no ambiente favorável, a preferência sempre é lavar. Isso é tão, o que nós estamos falando hoje aqui, a informação que a senhora está trazendo é tão importante. Olha que nós falamos no início, né? Que nós vamos chegar em 2030 e nosso país estará liderando o ranking, se não tomar uma iniciativa de número 1 de câncer. Isso. E doença do intestino e do reto. Uhum. Às vezes, assim, como é uma região que tem muito tabu, muita vergonha, muito então... Tabu. A pessoa, às vezes, ela vai ignorando mesmo, né? E vai tentando remediar com outras coisas e vai deixando para lá. Só que o intestino tem que ser cuidado. Do mesmo jeito que a gente tem que cuidar da nossa saúde como um todo, ele é uma das principais peças para a gente manter o nosso organismo funcionando bem. Não tem jeito. Momento alegre na sua profissão. Momento alegre? Às vezes, quando você... De realização. De realização, assim. Quando você está ali com o paciente com algum problema grande, que às vezes já passou por alguns outros colegas e que não conseguiu o diagnóstico, que você vai lá e consegue enxergar e melhorar a vida daquele paciente. Então, acho que é sempre isso, é trazer qualidade de vida. Não alguém que estava ruim, ou descobrir, fazer algum diagnóstico que estava ali meio que agarrado e que você foi lá e, pum, descobriu o que era e mudou a vida da pessoa. Acho que é uma das maiores satisfações, assim, é quando o paciente vai no retorno. Às vezes, quando tem retorno, eu fico assim, como é que vai ser, né? Será que melhorou ou não? Às vezes, você fica lembrando do paciente ali depois. Quando ele volta feliz com o que você passou e bem, ixi, é ali que você vê mesmo o valor do seu trabalho, né? Não tem jeito. Valeu cada momento na faculdade, cada você estuda, que a consulta, às vezes, não encerra no consultório, né? Uhum. Então, eu não tenho como a gente saber de tudo, né? Sim. E, às vezes, vem o paciente, eu dou ali primeiro as medidas iniciais, depois eu vou ter que estudar para dar um retorno para ele.
né? Se for algo principalmente mais raro, que às vezes não é muito da minha prática, eu vou ter que discutir com alguém mais experiente para trazer aquela melhora ali. Mas uma coisa que eu tenho comigo, assim, que às vezes pode até ser um defeito, que eu fico muito sobrecarregada no fim das contas. Mas acho que quando eu pego um paciente, eu quero resolver ele até o final. Eu quero ter pelo menos notícia da resolução dele. Sim. Então pode ser que não finalizou comigo, mas me dá um retorno aí do que aconteceu, que às vezes até com os erros a gente aprende, né, para poder melhorar. Ou eu poderia ter me atentado a alguma situação ali durante a consulta que eu não me atentei. Então, acho que das alegrias assim de ser médico, que não é fácil, é justamente você ver a melhora. É feliz por ser médica e estar Sim. nessa área? Tem hora que eu penso, sabe? Eu fico assim, gente, se eu não fosse médica, o que eu ia ser? Fica até difícil de pensar, sabe? Talvez seria algo relacionado à culinária, que é um dos meus hobbies também que eu gosto de fazer, mas é algo que eu realmente não sei como que eu estaria assim se não fosse medicina. E o que eu tento é diversificar, né? Eu falo, olha, eu não posso focar minha vida toda só em ser médico, sentar numa roda de conversa e falar só de medicina, que eu tenho horror a isso. Me policio até. Mas é difícil. Às vezes acaba que o nosso interesse vai todo para isso. Não tem jeito. Quando gosta muito de alguma coisa... Família e trabalho. Então, agora, sendo mãe, antes, quando era só eu, tanto que eu morei fora assim desde os 18 anos. Então, a distância com a família, pai, mãe, avós, tios, já foi meio que acostumada assim com o tempo. Então, eu morei um tempo depois em Belo Horizonte, Contagem, depois morei um tempo em Salvador, depois que eu voltei para minha terra natal. Então, eu já estava acostumada a essa questão de, às vezes, de forma errada até, né, colocar o trabalho em primeiro lugar, que é a família. Então, o trabalho, o estudo, ele foi em primeiro lugar aí dos meus 18 até 29 anos, né? Praticamente. Sua dedicação a minha dedicação foi essa. Então, Natal, às vezes, não estava presente. A perda do meu avô, por exemplo, foi algo muito ruim, que eu tive aqui 2 dias e já tive que voltar, né? Não vivenciei aquele luto com a minha família no início. Então, é algo que, quando volta atrás, você fala assim, gente, será que valeu a pena eu ter trocado aquela data ou aquele momento especial, assim, até com os amigos mesmo, por conta de trabalho? Mas você vai levando. Mas quando fala de filho, aí eu acho que é diferente, né? Então, assim, depois que você é mãe, é muito difícil você voltar para o mercado de trabalho, né? Você fica um tempo ali afastada. Eu voltei até rápido, não tinha outra opção se não fosse voltar. Mas é muito difícil, porque você já sai querendo voltar. Quando você volta, você já tem que acostumar a sua rotina de trabalho com um serzinho que precisa completamente de você e que quer você, não quer mais ninguém. Às vezes está bem cuidado e tudo, mas quer o contato da mãe. E é muito difícil. Então, a gente dosar qual a quantidade de trabalho. Então, eu acabei, por exemplo, de sair de um outro trabalho que eu deixei livre aí mais 3 períodos assim da minha semana. Justamente para eu ficar mais com ela, porque estava me dando aquele peso na consciência de estar colocando novamente o trabalho em cima. E eu acho que lá no futuro, né, nossa desculpa às vezes de trabalhar muito é falar, não, eu quero dar o melhor para ela. Mas será que o melhor para ela vai ser financeiro? Não seria talvez a minha presença ou algum ensinamento que eu poderia dedicar ali para ela? Porque ela também vai crescer, ela também vai ser igual eu e vai querer correr atrás do dinheiro dela, das coisas dela, pelo menos é o que eu vou querer ensinar, né? E talvez o seu dinheiro não vai significar nada lá na frente, mas o seu momento ali com seu filho vai ser muito mais importante na vida dele. Então, agora, sendo mãe, eu coloco família no primeiro lugar que meu trabalho. Que lindo. Não tem jeito. Espiritualidade. Tudo, presente em tudo, assim, na minha vida, né? Eu sou cristã e acaba que no meu trabalho mesmo eu consigo ver, assim, vários momentos que Deus se faz presente, né? Às vezes, numa situação como eu trabalho com urgência, às vezes eu tô, vamos supor, tá num paciente grave e às vezes está difícil. E você mentalmente você faz uma oração, você fala, Jesus, tem misericórdia, me ajuda aqui. Não é brincadeira, assim, de não saber o que você está fazendo. É de realmente ele te ajudar, porque você está numa situação difícil, você precisa de calma, você precisa que as coisas aconteçam, e acontece. Então, às vezes, a gente tem que pedir Deus mesmo para iluminar. Toda vez eu faço uma oração antes de começar meus atendimentos, para ser caminho dele ali, né? Então, acaba que minha vontade mesmo é ser instrumento de Deus. Então, quando eu vou atender um paciente, eu não quero resolver problema só físico. Acaba que a gente resolve também um pouquinho dos problemas da alma e ser caminho dele mesmo para resolver a saúde ali do paciente. Então, acaba que Deus fica comigo o tempo inteiro, no meu trabalho, na minha vida, em tudo. Que
lindo. Muito feliz de você estar aqui, Jamila. Eu que agradeço. Eu quero o falar convite. uma coisa aqui, mas vou voltar daqui a pouco, Tá. para você deixar um recado para esse povo todo que está nos ouvindo hoje, nos vendo e tendo essas informações assim de utilidade pública assim maravilhosas. Tá, joia. Eu quero falar dos nossos patrocinadores. Olha, aconteceu um fato muito interessante, que quando a gente estava colocando o podcast, logo a Chay, o Matias e o Léo, a gente tinha colocado, mas estava faltando algumas coisas, né? Que ainda está faltando ainda um programa e a gente está correndo atrás de patrocínios. E as cadeiras que a gente está aqui, maravilhosas, que são apropriadas para podcast, Jamila, foram patrocinadas. Eu quero falar o nome dessas pessoas que eu estou querendo falar desde antes. E vou falar hoje de agradecer, sim, com todo o coração, assim, cheio de alegria. Deixa eu lembrar aqui. Olha, são pessoas assim que eu amo, tá? Que quando a gente, ainda o estúdio não estava todo completo e eles vieram e acreditaram. Pedro Zacarias, um beijo para você, gratidão, meu querido. Você é um abençoado de Deus. Hernani, lá de Padre Paraíso, da padaria O Amigão, o filho dele está comigo aqui, o João Pedro, e ele está aqui falando assim, ó, Jair, quem pagou fui eu. Então, para não deixar assim, viu, Hernani? Eu sei que foi você, eu vou deixar o crédito aí para o João Pedro. João Pedro, gratidão, Hernani, um beijo para você e sua família. O Aires, lá dos Estados Unidos, Juninho, meu amigo, há quase 25 anos. Aires, gratidão, meu querido, ajudou e muito, e pode contar comigo. José Antônio, opa, saiu lá. José Antônio, lá de Itabacuri. A gente fez uma amizade assim, com pouco tempo, né? Mas eu tenho o senhor assim, muito querido. A gente ainda não se viu pessoalmente, mas eu quero ainda que o senhor visite aqui em casa. Tá? Marcos Damasceno. Ô Marcos, quero te agradecer o seu apoio, o seu carinho e acreditar no nosso trabalho. Eduardo Peloso. Eduardo, você é um queridaço, viu? Gratidão por você acreditar no nosso trabalho e colaborar. Por isso eu quero falar nome por nome. O Weber de Marilac. Ô Weber, pô, manda um abraço para esse povo aí de Marilac que eu ainda vou fazer uma visita. E a você, Weber, gratidão por ter acreditado na gente, tá? Quero agradecer ao meu querido irmão Padre Messias. Padre Messias, gratidão pelo patrocínio, tá? Você é muito importante para a nossa vida. Um beijo no seu coração. Farley, de Teoflotone. Ô, Farley, cara, seu irmãozaço, gratidão por ter ajudado, tá? Um beijo. O Biratã, lá de Natal. Olha aí. O Biratã e Maria Amélia. Gratidão vocês também, tá? Ter auxiliado a gente. Geraldo Márcio, meu querido irmão, Geraldo Márcio. Ô, Geraldo, um beijo para você, meu irmão. Gratidão por ter acreditado na gente. O Giovanni está lá no Espírito Santo, Giovanni Alves, um irmãozaço. Gratidão, Giovanni. E o nosso Leonardo aqui também, que ajudou. Obrigado, viu, Léo? Você está aí com a gente, chegou aí, pensei, chamei até o Júnior para nos auxiliar. Ana Amélia e o Biratã, eu falei. Eu falei Maria Amélia. Ô, Ana Amélia, olha, você vê, você está demorando voltar aí de Natal, minha querida. Tá? E eu quero agradecer esses patrocínios. Quero falar também do meu irmão Gilton, tá? Da construtora, que vão colocar aqui na tela aqui. Ô, Gilton, eu prometi para você, e gratidão pela sua ajuda a movimentar indicar profissionais, tá? Para falar aqui com a gente. Eu vou colocar aí a Araújo Construtora. Quem precisar aí de construir aí, ó, meu amigo aí, Gilton, meu irmão, um ótimo profissional. Quero falar também de outro patrocinador, da minha querida irmã Maria Aparecida Cida, da Singular Imóveis. Ô Cida, falei que eu ia colocar você aqui. As pessoas aí que querem adquirir seu imóvel, sua chácara, né? Tem os empreendimentos da Singular Imóveis. Vou deixar aí o telefone
para que vocês possam entrar em contato, tá? A gente estava pensando aqui de colocar uns vídeos do empreendimento lá da Singular, mas nas outras edições a gente vai colocar. Cida, um beijão. Quero você aqui sentado comigo falando sobre o seu trabalho, a sua história aqui em Governador Valadares. Você é uma grande empresária e uma grande irmã. Um beijo para você e toda a sua família. Estou muito feliz que a Mona, o esposo dela está em Valadares, são médicos também, estão vindo do Rio, tá? A Mona é radiologista. Eu acho que eu sei quem é ela. Já sabe quem é, e o esposo dela Sei. é... Eu não sei a especialidade dela, eu Ele sei é que ela gastro, rádio. né? É isso mesmo, isso mesmo. Jamile, voltando para cá. Tá, mas eu esqueci mais uma coisa? A gráfica! Pelo amor de Deus! Olha aqui, ó. Os meninos, o Felipe e a esposa, e que deram isso aqui, ó. Joga aqui a câmera aqui na mesa. Como ficou bonito, né, Jamile? Ficou lindo, Jamile, tá o estúdio assim está do Tá seu lindo, agrado? lindo, confortável. Olha que legal, ele que nos receptivo. patrocinaram, tá? Vou tirar o tablet aqui para ficar só aqui, ó. A Jamile mexendo na Na aliança. mão. A linguagem corporal de ansiedade. Sim. Aí, olha, Jamile, é tantas pessoas que estão acreditando no nosso trabalho que, tipo assim, eu fico constrangido, né? As pessoas falam assim, não, porque nós vamos ganhar dinheiro. Não, um momento, porque que se vir dinheiro, beleza, que tem a família do Matias, tem a família do Léo, que está vindo o neném agora, e também tem do Júnior, eu e a Chay, que serão muito bem-vindos. Mas a proposta mesmo é levar às pessoas essas informações e trazer para elas, assim, que lugar para trazer notícia ruim já tem demais, né? Já. Então, Um dos pontos positivos dessa modernidade, né, é justamente esse. Você tem informação rápida e de qualidade, que às vezes sim, ficava ali centrado o conhecimento na mão de quem tinha dinheiro ou quem era muito ali estudado. Hoje, às vezes, com o celularzinho ali, você já sabe de tudo, do seu interesse. E aí é a nossa escolha, né? Se quer a Sim. informação do bem, do mal, se é para acrescentar, se é para reduzir. sim. E é importante. Olha, eu quero te pedir para que você olhe para aquela câmera ali e fala para esse público, os seus possíveis clientes, tá? É. Para o seu esposo, para sua filhinha, para sua mamãe, para o seu papai, que estão aí te assistindo. Então, o que a gente trouxe, né, e tentou explicar para todo mundo é justamente aproveitar esse mês, essa data importante, que é o mês de março, que a gente faz a prevenção do câncer de intestino. E aí, justamente, que ele citou pai, mãe, é perguntar realmente, né? Às vezes, a maioria dos familiares nem sabem, assim, como que está essa questão de prevenção ali do pai, da mãe, de algum tio. Então, se você tem algum familiar que já tem mais ali de 45 anos, questiona ele como que está essa prevenção, questiona a sua história familiar também, que eu acho que eu até me esqueci de falar, que em relação a tumor de intestino, a história familiar é extremamente importante. E, às vezes, a maioria das vezes, quando eu vou perguntar a história familiar do paciente, ele não consegue nem falar. Não sei o que meu pai teve, meu avô internou, não sei nem o que aconteceu. Então, perguntar mesmo a sua história familiar, que é importante, faz diferença na sua chance de desenvolver alguma doença no futuro ou não. E se tem algum familiar seu com mais de 45 anos, perguntar a respeito dessa prevenção, e é importante. Jamile, eu estou assim, com muita informação bem assim importante com você, minha querida. Fico feliz. Gratidão, tá? Eu que agradeço. Você é uma abençoada de Deus. Amém, Saiba que igualmente. nós aqui, nós te amamos a sua família. Igualmente. E queremos todas as sortes de bênção para você, tá, minha querida? Amém. E que você continue cuidando dessas pessoas com esse amor. Você é merecedora de todo carinho. Obrigada. E aí? Gostaram? Eu amei. Quero deixar uma palavra para você, tá? Esses dias a gente estava falando sobre pessoas que estão passando por traumas na vida, né? Vendo tantos acontecimentos, falas de guerra. E a Chay está me chamando ali para consertar aqui o microfone. Então, olha para você, como que você é importante. Essas coisas sempre aconteceram no planeta. Me falaram assim, Jair, o que você acha? Vai ter terceira guerra mundial? Eu falei, eu não sei. Vai ter um reset? Não sei.
Mas tem uma coisa que eu sei, se depender de mim eu fazer o bem, e eu quero convidar você para fazer o bem e trabalhar o amor incondicional aí na sua casa, não é na sua rua, não. É ir na sua casa com seu esposo, com seus filhos, os filhos com seus pais. Porque como nós tivemos exemplo aqui de uma fala linda da doutora Jamile, a família é tudo. Se você quer evitar qualquer catástrofe, começa na sua família. A saúde da sua família depende da atitude individual de cada um. E nós estamos aqui para o bem comum e é através de uma prática de amor. Então, quero convidar aí você para refletir sobre isso. Tudo que nós falamos aqui é para que você tenha informações e cuide da sua saúde, para você praticar isso. E para que o mundo dê um basta nessas mazelas. E principalmente em guerras. Mas vamos acabar com a principal guerra dentro da gente, aceitando-nos como nós somos. Acabamos com a guerra dentro das nossas famílias. E eu vou falar isso aqui sempre. Quero te desejar também, todos os dias da sua vida, felicidades, com muito amor na sua vida, tá? E é isso. Mas não acabou, não. Os meninos estão me chamando aqui, que a gente vai estar falando sobre o nosso curso de Toque 100. O Grimaldo, que confecciona. Chega aqui, ô Matias. Traz as ferramentas. Eu vou estar fazendo, ainda essa semana, lançando na plataforma da Hotmart, o nosso curso de Toque 100. Será um curso de introdução a essa técnica integrativa. Se trata de ferramentas. Vou trazer aqui. Espera aí. Olha que coisa mais linda, Jamile. Muito mesmo. As pessoas pensam, olha assim, isso é de tortura. Não, isso aqui é uma técnica que utiliza, que Toque chama acordar as linhas. E eu falo no curso sobre meridiano, segundo a medicina tradicional chinesa, porém que a técnica é tailandesa. E a gente trabalha como vibração. E você que é profissional da área de saúde, que quer aprender uma técnica integrativa, a oportunidade. A gente está escolhendo um preço assim bem atrativo para que todos possam fazer. E aqueles que fazerem o curso vai também poder ter essas ferramentas adquirindo através do Grimaldo. A gente vai colocar o link dele e tal, e vão trazer ele aqui para ele explicar como fez isso, sabendo que é uma técnica oriunda lá da Tailândia e que ajuda a tratar e prevenir doenças. Sabemos que a maior doença do século é o estresse. E essas ferramentas aqui utiliza. E não é para bater na cabeça, não, para machucar, não, sabe, Jamile? Não é, Matias? Matias, quando viu isso aqui, é para bater? Não, é para fazer vibração. E isso aqui, quem já utilizou, sabe o que eu estou falando. Procure, tá? A gente vai estar deixando disponível, e em breve, o nosso curso aí nas plataformas. Olha, que Deus possa estar iluminando a sua vida, tá? Já falei hoje demais. Muita luz, muita paz. Namastê. Beijos para vocês.